Livro Enraizado, capítulo 12. É uma bagunça, mas funciona. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Salmos 133, versículo 1. Recebi um telefonema de uma pessoa conhecida do ministério. Ela disse: Bunny, quero alertar você, eu e meu esposo estamos nos separando. Depois de passar o choque, perguntei: E com quem vocês estão conversando sobre o seu casamento? Ninguém. Vocês não conversam com ninguém sobre a sua situação do seu casamento? Não se encontraram com ninguém para falar sobre o que estão passando? Não conversamos. Ela então começou a descrever alguns dos problemas que estavam enfrentando e concluiu: Nós tentamos o nosso melhor, mas não foi suficiente. Não está funcionando. Quando desliguei o telefone, não pude deixar de relacionar o que ela disse sobre tentar o melhor deles com o meu próprio casamento. Pensei, se eu tivesse tentado apenas o meu melhor em meu casamento, não acho que teria durado. Não tenho certeza se estaríamos juntos hoje, se eu tivesse tentado apenas o meu melhor, porque o meu melhor não é o suficiente. Deus não exige apenas o meu melhor. Se eu estivesse diante de Deus e Ele me perguntasse: o que aconteceu com o seu casamento? Eu não vou conseguir dizer: bem, eu fiz o meu melhor, mas não deu certo. Ele então irá dizer: eu não pedi que desse apenas o seu melhor. Pedi que você fosse até as outras pessoas e trouxesse o melhor delas para dentro do seu casamento. Não existe nenhuma área da minha vida que seja saudável e frutífera sem ter o melhor de outras pessoas derramado nela. A saúde em meu casamento deve ao fato de termos feito o nosso melhor e por termos trazido o melhor das pessoas de nossa comunidade para dentro dele. Todas as áreas frutíferas em minha vida, finanças, criação de filhos, liderança e ministério, são áreas em que observei a sabedoria e a força na vida de pessoas da nossa comunidade e apliquei isso em minha vida. Esta área tem sido tocada e influenciada por outras pessoas. Força. Provérbios 13, versículo 20, diz: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Não se encontra força no isolamento, isto é encontrado na comunidade. É simplesmente trágico como muitas pessoas do corpo de Cristo estão falhando em áreas de sua vida, por tentarem fazer tudo sozinha e perderem a força que existe nas pessoas ao redor delas. Um amigo uma vez me explicou que sua família estava passando por uma situação bastante complicada financeiramente. Estamos quase perdendo nossa casa, admitiu ele. Há quanto tempo você tem enfrentado dificuldade nessa área? Perguntei. 2 anos. 2 anos? Com quem você conversou sobre isso? Bem, ninguém, ele admitiu. Achamos que deveríamos resolver sozinhos. Meu coração ficou pesado por essa família em sua situação. Eu disse: descobri que há poucas coisas na vida nós deveríamos resolver sozinhos. Certamente, eu não tentei entender de finanças por mim mesmo. Existem pessoas colocadas por Deus em minha vida que são cheias de sabedoria para esta área. Elas me dão conselhos sábios sobre dinheiro que são adquiridos não só por revelação divina, mas por anos de vitórias e derrotas. Quando eu as procuro e submeto-lhes minhas finanças, a força deles se torna minha força. Quando me desconecto deles, desconecto-me da força de Deus que quer me dar. Descobri que há poucas coisas na vida nós deveríamos resolver sozinhos. Quando caminhamos com os sábios, ganhamos a força da sabedoria deles. Não devemos resolver as coisas sozinhos. Quando nos vemos atolados até o pescoço, o que acontece com bastante frequência no processo de Deus para o nosso crescimento, precisamos saber que a força, a sabedoria e a graça que Deus quer nos dar provavelmente virá quando nós humilhamos e buscamos ajuda das pessoas em nossa comunidade. Por isso, eu tomo 2 atitudes quando me encontro em dificuldades. Eu busco ao Senhor imediatamente, entro em contato com alguém que esteja mais à frente na caminhada e pergunto: o que você acha? Preciso da sua força e sabedoria. Por diversas vezes, os conselhos sábios da minha comunidade me ajudaram a navegar em águas profundas. Segurança. Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, depois de Jesus, escreveu vários provérbios sobre a importância da comunidade. Uma das situações que ele reitera é que encontramos segurança quando acessamos a sabedoria da nossa comunidade.
Sem diretrizes, a nação cai. O que salva é ter muitos conselheiros. Provérbios 11:14. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Provérbios 15:22. Quem sai à guerra precisa de orientação e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Provérbios 24:6. A diferença entre tomar decisões a sós ou em comunidade é grande. De acordo com o livro de Provérbios, decisões tomadas quando há muitos conselheiros são seguras. Decisões tomadas fora deste contexto não são. Somos chamados a tomar decisões em comunidade. O desafio, porém, é que isto irá requerer humildade e submissão. É preciso humildade para pedir conselho a outras pessoas. Humildade que talvez surja mais facilmente quando se é jovem e inexperiente, mas que fica cada vez mais difícil com o passar dos anos e por nos sentirmos mais pressionados a saber resolver tudo. Como mencionei no capítulo 2, eu servi como supervisor na escola de ministérios por alguns anos, quando tinha um pouco mais de 20 anos. A única posição que eu havia ocupado antes disso era de pastor de juventude. De repente, eu estava sendo chamado a aconselhar adultos com o dobro da minha idade. Muitos de meus estudantes estavam lidando com situações muito além do meu alcance e por muito tempo eu me senti desamparado. Durante um atendimento, enquanto aconselhava uma senhora que estava casada há anos, percebi que não fazia ideia do que dizer a ela. Desesperado, perguntei: "Pode esperar um minutinho?" Saí da sala e cruzei o campus correndo até a sala do pastor de família da igreja, Dani Silca. Descrevi a situação da mulher e perguntei a ele: "O que faço?" Depois que Dani me guiou por vários passos para aconselhá-la, corri de volta à sala onde ela pacientemente esperava por mim, talvez achando que eu estivesse no banheiro por um longo tempo. Então continuei a repassar a sabedoria que tinha adquirido com Dani, sem mencionar que havia saído para buscar algo que eu não tinha 15 minutos atrás. Perdi as contas de quantas vezes ao longo desses anos corri até os meus líderes com esse tipo de pergunta. Nesse período, completei 30 anos e comecei a pensar que não queria mais fazer essas perguntas. Fazer perguntas. Eu raciocinava. Faz parecer que eu não sei o que estou fazendo. Meninos fazem perguntas. Disse a mim mesmo, não líderes experientes. Mas assim que percebi esses pensamentos, decidi intencionalmente continuar a perguntar, continuar me humilhando e estar disposto a parecer que eu não sabia o que estava fazendo, porque a verdade é que eu ainda não sei o que estou fazendo. Tive que resistir à pressão de que eu deveria saber de tudo com 30 anos e optei por ficar agarrado à minha humildade, deixando a comunidade ditar o ritmo. Além da humildade de pedir conselhos, devemos submeter-nos a este quando os recebemos. Para mim, uma das maiores áreas em que preciso trabalhar esta submissão é de permitir que a comunidade teste, julgue e meça o que eu tenho ouvido de Deus. Um valor fundamental para mim é que, para tomarmos decisões em comunidade, precisamos praticar e ouvirmos a Deus juntos. As Escrituras são claras quando nos dizem que quando ouvimos Deus falar, devemos dividir as informações com os outros e permitir que eles julguem o que ouvimos. Ver 1 Coríntios 14:29. Então, eu tenho umas pessoas com quem divido o que tenho ouvido de Deus e pergunto: o que você acha? É de Deus isto? Estou ouvindo certo? Conforme eu divido o que eu tinha ouvido e sentido com os líderes e com a comunidade, descubro que geralmente não era o que eu ouvia que poderia estar errado, mas era saber o tempo certo de agir. Como disse antes, tudo parece andar muito devagar para mim e definitivamente não gostava de ouvir alguém dizer: não é o momento certo para isso. Normalmente, eu já teria organizado todo um plano em função do que tinha ouvido e estaria pronto para agir imediatamente. Então é difícil submeter-me aos outros em minha vida e ter que acionar os freios, mas eu faço isso por duas razões. Primeira, vejo muitas pessoas que não se submetem aos outros cristãos, o que pensam ter ouvido de Deus, que resolvem todas as coisas sem ajuda e que tomam uma decisão perigosa atrás da outra. Segundo,
Alguém me disse algo atrás, que um dos maiores testes da vida seria não passar diante de Deus. Descobri que a comunidade é que me segura para não disparar na frente. Vez após vez, vejo que Salomão disse é verdade, que decisões tomadas em comunidade são seguras, decisões tomadas em isolamento não são. Não estou dizendo que é fácil ajuntar meu ritmo para caminhar em comunidade, pois em minha mente a comunidade é lenta. Eu sempre acho que deveríamos estar indo mais rápido do que estamos, mas vez após vez eu percebo que quando permito que minha comunidade dite o ritmo das minhas decisões, eu chego no tempo certo das coisas que Deus está fazendo. A voz de Deus. As Escrituras mostram claramente que Deus fala através das pessoas. Como mencionei antes, Ele obviamente fala através das Escrituras e fala conosco individualmente, mas Deus também fala através das pessoas, e isso significa que Ele fala através da comunidade. Então, quando nós desconectamos da comunidade, estamos desconectando de uma forma com as quais Deus fala conosco. Ocasionalmente, pessoas me dirão, Deus está em silêncio comigo agora. Eu as desafiarei com relação a isto. Ele não está em silêncio, direi. Ele está falando através de uma pessoa com quem você não está conectado. Muito frequentemente, Deus coloca sua voz na boca dessa pessoa e então requer que você relacione com ela para então ouvi-la. A parte difícil é que todas as pessoas que Deus usa são imperfeitas. Isso me confundiu por um tempo. Eu queria que Deus falasse apenas através de pessoas que tivessem um caráter perfeito, grandes atitudes, habilidades de comunicação fenomenais e todas as informações corretas. Mas o Senhor não faz assim. A mensagem geralmente vem por um mensageiro, não tão qualificado assim, na minha opinião. Houve um tempo em minha vida que eu tive conversas bem difíceis com 3 pessoas, uma da igreja e 2 fora, em um período de aproximadamente 1 mês. Cada uma dessas pessoas se pendurou em mim com uma lista de roupa suja. A maior parte do que diziam era incorreta e baseada em informações erradas. E eu senti que tudo foi entregue a mim com uma atitude errada. O problema é que, conforme eu ouvia, podia perceber o Senhor falando em algumas coisas que elas diziam. Isso realmente me irritou. Fui até o Senhor e disse: Deus, não estou gostando do modo com que essas pessoas se achegam a mim. Acho que elas estão erradas em muitas coisas. Então por que estou ouvindo o Senhor falar através delas? Por que o Senhor está falando comigo através dessas pessoas grosseiras? Basicamente, o Senhor me disse: Bunny, eu estou dando a você a oportunidade de se humilhar e ouvir a minha voz através de outras pessoas, ou de desconsiderar tudo por não gostar do modo como a mensagem foi entregue. É incrível a quantidade de vezes que desconsideramos a voz de Deus por não gostarmos das pessoas imperfeitas que Ele está usando para falar. Nós precisamos conseguir ouvir as pessoas mesmo quando elas não estão inteiramente corretas ou quando vêm com uma atitude errada. A verdade é que nenhum de nós é perfeito e nenhum de nós sabe comunicar-se perfeitamente. Todos nós crescemos em ambientes diferentes. Se você cresceu em um ambiente que evitava conflitos, aprendeu a internalizar as emoções até que não conseguisse mais aguentar. Então, depois de explodir, você voltava a internalizar tudo. Se cresceu em outros lares, a falta de conflitos poderia significar que você não se importava com o relacionamento. Em comunidade, especialmente nos casamentos, descobrimos que os diferentes tipos de comunicação que aprendemos são todos falhos e facilmente mal compreendidos. É por isso que a humildade é essencial para a comunidade. É porque devemos ser capazes de ouvir atentamente. Pontos cegos. O livro de Provérbios está repleto das palavras reprovar, repreender e instruir. A habilidade de ouvir, receber esses ensinamentos em sua vida sempre o levará à sabedoria. A inabilidade de recebê-los é tolice. Acolher comentários e correção absolutamente essencial se quisermos continuar crescendo. No momento em que paramos de receber estes comentários, começamos a estagnar e morremos. Uma das melhores formas de crescer é ouvir os comentários dos que estão à nossa volta.
Muitos de nós têm dificuldade de ouvir comentários quando alguém nos diz o que vê acontecer em nossas vidas. Encontramos na defensiva, paramos de ouvir e começamos a elaborar uma lista de desculpa ou argumentos contrários. Suas atitudes estão erradas. Você não tem todas as informações. Não vou ouvir você enquanto estiver ferido. Apenas lhe darei ouvidos quando não estiver mais emocionado ao falar comigo. Se você tivesse mais informações, teria chegado à mesma conclusão que eu cheguei. Então vou informá-lo melhor. Acolher comentários e correção é absolutamente essencial se quisermos continuar crescendo. Se a sua primeira reação aos comentários é defender-se, desconsiderar ou dar pouca importância, você precisa parar por um segundo. Resistência ao comentário significa que você não está atento ou nem ao menos sabe da existência de seus pontos cegos. A única batida de carro na qual me envolvi ocorreu quando eu estava dirigindo na parte centro-sul de Los Angeles, com 18 anos. Quando estava na faculdade, eu ia até Los Angeles 1 ou 2 vezes por mês para servir um ministério que fazia escola dominical na calçada para crianças. Foi um tempo poderoso, me possibilitou ver Deus tocando a vida das pessoas e eu passei a amar essas crianças. Uma vez, quando meus pais vieram me visitar, eu quis mostrar-lhe o bairro onde ministrávamos, aquelas crianças incríveis. Quando eu estava dirigindo no trânsito dessa cidade grande, Los Angeles, que não era nada parecido com o que eu estava acostumado, a cidadezinha onde eu cresci, olhei pelo retrovisor, mas não virei a cabeça para olhar por cima do ombro e chegar ao ponto cego antes de mudar de faixa. De repente vi que havia um carro bem onde eu desejava ir. Então virei de volta para minha faixa e acabei entrando na traseira do carro que estava à minha frente. Todos nós temos pontos cegos. Deus não nos deu uma visão de 360 graus em nossas vidas. Mas não é apenas Deus que revela as áreas que precisamos enxergar. Sabe quem mais consegue ver seus pontos cegos? A comunidade. Pessoas em nossas vidas conseguem ver o que nós não conseguimos e nós precisamos ser humildes o bastante para ouvir quando elas dizem o que vem em nós. Não estou dizendo que todas as pessoas ao nosso redor possam ter permissão para trazer correção ou opinião para a nossa vida. As pessoas a quem você frequentemente dá ouvido devem ser confiáveis, mas estou dizendo que você deve ter pessoas do seu círculo de amizade checando seus pontos cegos e avisando sobre o que estão vendo. No começo do meu ministério como líder, observei cristãos que amavam o Senhor, ouviam claramente sua voz em algumas áreas e eram extremamente bem dotados espiritualmente, mas mesmo assim não tomavam boas decisões em suas vidas. Notei que a maioria delas eram isoladas e carentes de relacionamentos saudáveis com outros cristãos. Eu pensava, mas por que isto é um problema? Como pessoas conseguem ouvir diretamente de Deus sobre seus problemas? Eu estava confuso com isso, então procurei o pai espiritual e perguntei: por que Deus não fala com essas pessoas e diz: pare de agir dessa forma, por favor? Ele disse: Deus não passa por cima dos discipulados só porque não queremos estar em um. Ele então explicou que Deus instrui a todos a nós para que tenhamos relacionamento com pessoas que possam ministrar em nossas vidas, lançando desafio e encorajando-nos. Isto é discipular de forma prática. Não podemos ter vidas isoladas e esperar que Deus fale conosco separadamente das outras pessoas, se não estabelecemos em nossas vidas de modo de ouvir o que estão à nossa volta. Perderemos algo que Deus está tentando nos dizer. Você pode ouvir a Deus de forma profunda em várias áreas de sua vida, mas há alguma área nas quais Ele fará apenas através da comunidade. Só porque você não gosta dessa forma, não significa que Deus irá ignorar isso para falar com você nesta área. Coragem. Uma das principais batalhas que os cristãos enfrentam é o desencorajamento. O inimigo sabe que será preciso muita coragem para fazer o que Deus nos pediu para fazer e para nos tornarmos quem Ele nos chamou a ser. Se você olhar para as áreas da sua vida em que enfrenta mais desencorajamento, é provável que esta seja a área relacionada com o seu chamado e o seu propósito em Deus. Estou convencido de que temos uma enorme deficiência de coragem na igreja e que continuamos tentando preencher com mais informações e ensinamento.
eu quero falar para as pessoas. Você não precisa aprender mais, só precisa ter coragem para fazer o que Deus o chamou para fazer. Coragem é algo que você precisa buscar, ela não virá até você. Você precisa estabelecer sua vida de modo a ser encorajado. E uma das principais formas de receber coragem é através da comunidade. Não é a única forma, mas é uma das principais. Por todas as escrituras vemos momentos fundamentais onde uma pessoa inspira coragem à outra e habilita essa pessoa a cumprir um desígnio de Deus. Antes que Josué liderasse o povo até a terra prometida, Deus instruiu Moisés dizendo: portanto, dê ordem a Josué, fortaleça-o e encoraje-o. Deuterônimo 3:28. Paulo encorajou os líderes individuais como Timóteo e também a igreja que ele supervisionava, aos romanos. Paulo disse: anseio vê-los para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Romanos 1:11 e 12. É uma comunidade que encontramos coragem. Você não precisa aprender mais, só precisa de coragem para fazer o que Deus o chamou para fazer. A história de Esther é provavelmente uma das histórias mais encorajadoras da Bíblia. Frequentemente, destacamos sua brava declaração: se eu tivesse que morrer, morrerei. Capítulo 4, versículo 16. Imaginamos que ela chegou a esse momento desacompanhada, mas não é assim que a história acontece. A história de Esther é também sobre Mardoqueu, seu primo que adotou como filha e foi como um pai para ela, no processo de torná-la candidata à rainha para a Pérsia. Quando ele soube que os judeus estavam para ser massacrados, confrontou Esther com o mandato de sua vida. Mardoqueu deu a Hatã também uma cópia do decreto que falava do extermínio que tinha sido anunciado em Susã, para que ele mostrasse a Esther. Insistiu com ela para que fosse à presença do rei, implorar misericórdia, interceder em favor do seu povo. Esther 4:8. A reação inicial de Esther à mensagem de Mardoqueu não foi: tudo bem, eu vou falar com o rei. Ao contrário, ela disse: se eu entrar na presença do rei sem ser chamada, serei morta. Ver verso 11. Mardoqueu respondeu com uma declaração que é uma das nossas frases favoritas para um momento como este, versos 14. Entretanto, assim como a valente declaração de Esther, nós normalmente nos esquecemos de deixar contextualizada as palavras de Mardoqueu. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficará calada, nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Esther, capítulo 4, versículo 12 e 14. Mardoqueu não passou a mão na cabeça de Esther. Ele a confrontou com a escolha difícil e disse: é isso, faça algo ou morra. E se esse for o seu destino? Ele chamou para a coragem. Esther encontrou coragem para fazer o que havia sido chamada a fazer, apenas depois que foi confrontada por Mardoqueu. Não haveria Esther sem Mardoqueu. Ela não teria tido coragem de cumprir seu chamado se não fosse por ele. Precisamos desse tipo de encorajamento. Deus nos chama a fazer coisas impossíveis. Algumas dessas coisas impossíveis são batalhas internas no nosso caráter e que parecem intransponíveis. Sentimos importantes para vencer nossas próprias fraquezas, quanto mais para enfrentar inimigos externos. É por isso que precisamos de pessoas que declarem coragem em nossas vidas, dizendo: você tem o que precisa, você consegue fazer o que Deus chamou para fazer, você pode se tornar aquilo que Deus chamou para ser. Estamos com você, orando por você. Quando você se desconecta da comunidade, desconecta de uma grande fonte de coragem que irá precisar para cumprir o que Deus o chamou para fazer. Esther encontrou a coragem que precisava, pois estava conectada à comunidade. Josué, Davi, Ruth, Timóteo e inúmeros outros encontraram a coragem que necessitavam quando estavam conectados à comunidade. A comunidade é onde também encontramos coragem que precisa. Cobertura. Atos, capítulo 13, versículo 1 e 4. Nos conta sobre Saulo, Paulo e Barnabé sendo enviados em sua primeira viagem missionária.
Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio e Cirene, Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo, enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, desce o Espírito Santo. Separa-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e o enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Ceolência e dali navegaram para Chifre. Paulo encontrou Deus de diversas formas dramáticas e escreveu grande parte do Novo Testamento. Ele tinha um relacionamento com Jesus. Você pode pensar que o Espírito Santo enviaria Paulo falando com ele? Em vez disso, foi enviado através da comunidade. A igreja de Antioquia orou e jejuou, impôs as mãos sobre Paulo e Barnabé e enviou-os. Mas a frase imediatamente a seguir diz: enviados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo enviou Paulo e Barnabé através da comunidade. Quando me encontro com jovens líderes, uma das coisas que mais me interessa descobrir é quem o enviou. Você está debaixo de quem? Quem pode dizer não a você? Quem pode puxar suas rédeas? Quem pode opinar em sua vida? Não por lhe pagar um salário, mas por você ter pedido que desse sua opinião. Se não puderem me dizer quem os enviou, então em minha mente eles não estão seguros. O Espírito Santo não mudou a forma como age. Ele pretende chamar, capacitar e enviar a cada um de nós para sermos testemunha do Evangelho através da comunidade. Ele libera a sua voz, sua graça, sua proteção, a sua coragem a nós através da comunidade. Nosso sistema de raiz simplesmente não irá crescer e sustentar frutos duradouros, a não ser que nossas raízes estejam profundamente plantadas e sugando a vida na comunidade. Conclusão: enraizado na fonte. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, com as águas cobrem o mar. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Isaías 11, versículo 9 e 10. Tanto Saul quanto Davi foram ungidos para reinar sobre Israel. Os dois reinavam a mesma quantidade de anos, cerca de 40 anos. Os dois alcançaram vitórias e sucesso significativos e os dois cometeram erros enormes. Entretanto, os frutos deixados por esses dois homens não poderiam ser mais diferentes. Saul é lembrado como o rei que foi rejeitado e lançado fora por Deus, o rei que tentou fazer as coisas à sua maneira e tentou matar o seu sucessor, apontado por Deus. Davi, por outro lado, é lembrado como o rei segundo o coração de Deus, o rei que valorizava a presença de Deus, sempre que se arrependia de seus pecados e não apenas passou com sucesso o cetro ao seu filho Salomão, mas veio a se tornar o ancestral e pai do Messias. Para toda a eternidade, o Cristo, ressurreto, é chamado filho de Davi, assenta-se no trono de Davi. É difícil compreender a magnitude e a significância de tamanho legado. Deus atrelou o seu nome a um homem que viveu milhares de anos atrás. Isto sim é fruto duradouro. A diferença crucial entre Saul e Davi está em seus sistemas de raízes. Saul nunca foi plantado no solo de intimidade, serviço e comunhão, como Davi foi. Acima de tudo, ele nunca se conectou de forma profunda, permanente à fonte que Davi era conectado. O que era a fonte? Era Jesus. No livro de Apocalipse, Jesus disse a João: "Eu sou a raiz e o descendente de Davi." 22:16. Em inglês, a New Living Translation diz: "Eu sou a fonte de Davi, herdeiro de seu trono." Davi estava enraizado em Cristo. Assim produziu um fruto duradouro, ou seja, Cristo. Se o fruto da vida de Davi tivesse vindo de outra fonte, seu legado não teria qualquer influência em nossas vidas. Ele seria apenas mais um rei antigo da história. Mas a fonte de Davi é a mesma que a nossa. É a mais do que isso. Nós temos duas coisas que Davi nunca teve:
Temos exemplo supremo de Cristo, de como estar enraizado nos solos de intimidade, serviço e comunidade. E nós temos uma conexão mais rica e profunda com Jesus, por conta do sacrifício consumado na cruz. Davi tinha intimidade com Deus, mais intimidade do que algum de nós temos. Mesmo assim, ele tinha apenas um vislumbre do tipo de intimidade que Cristo disponibiliza a nós. Intimidade de caminhar com Cristo em amizade, parceria e ser cheio do Espírito Santo. Da mesma forma, Davi experimentou os benefícios de servir e identificar-se como servo de Deus até o fim, mas Cristo demonstrou uma vida ainda mais enraizada no solo do servir. Ele não apenas serviu ao Pai como um servo fiel, mas fez isso como um filho fiel e mostrou-nos como esse relacionamento que não existe alegria maior na vida do que servir. Por último, vemos muitos exemplos claros nos quais Davi, tanto antes quanto durante seu reinado, foi fortalecido, consolado e apoiado pela comunidade à sua volta. Ainda assim, a nossa experiência de comunhão com Cristo é ainda maior, pois Ele vive em cada um dos membros de sua família e sua graça flui em nós e através de nós quando entregamos nossas vidas uns pelos outros. Então, qual é o legado que você quer deixar? Você foi chamado para gerar fruto que durem para a eternidade, assim como Davi, assim como Cristo, mas a escolha de permanecer em Cristo é sua. Você deixará que Ele ensine a confiar nele todas as vezes, até mesmo em suas fraquezas? Você deixará que Ele o plante onde Ele quiser e acatará o seu tempo para desenvolver seu sistema de raízes? Você aprofundará suas raízes no solo da intimidade, do serviço e da comunidade? Todos os dias você poderá escolher entre ter sucesso de Deus ou dos homens, entre o eterno ou o passageiro, entre o caminho de Saul ou de Davi. A minha oração mais fervorosa é para que você seja alguém que escolha ser enraizado na fonte. Finalizamos assim o livro Enraizado. Meu nome é Isabel Dalmagro. Quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e comentar aqui o que você aprendeu com esse livro tão edificante. Quero pedir para você também comprar esse livro Enraizado de Bunny Liebscher, que é um livro muito edificador e a gente tem que ter na nossa cabeceira da nossa cama. Quero também agradecer mais uma vez a tua participação até aqui. Gratidão!